Eu sou a Ana E eu sou o Nicolas, e esse é o. A CientiaCast. gente vai falar do que hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os anfíbios e sobre a origem dos tetrápodes. Quem são os anfíbios? Os anfíbios atuais, eles estão divididos em três ordens. São as caudatas, salamandras. Nós temos os anuros, que são sapos, pererecas e rãs. E as gimnofionas, que são as cecílias ou cobras cegas. Os tetrápodes, né? Esse grupo que a gente vai começar a tratar nesses episódios, o nome meio que já diz. Tetra, quatro, podes, pés. Animais com quatro pés. Ou seja, nós também, né? Então, todos os vertebrados terrestres, desde os anfíbios, os crocodilos, os lagartos, aves e os mamíferos. Sair da água foi muito difícil? Então foi um processo bastante complexo. Né? Na água existem muitos desafios e muitas possibilidades, assim como o ambiente terrestre também tem. Mas, para poder se adaptar ao ambiente terrestre, os animais que saíram da água tiveram que passar por algumas transformações bem grandes, ou umas adaptações, melhor dizendo. Por exemplo, na água a respiração se dá através de brânquias, ou os animais eles captam o oxigênio atmosférico, indo até a superfície, respirando pelas narinas ou engolindo o ar, como alguns peixes fazem. Outras características são a visão dentro da água é diferente do ambiente terrestre. A gravidade, né, a sustentação do corpo na água, ela vai ser pela própria água, enquanto que no ambiente terrestre essa sustentação vai precisar ser feita pelos ossos, pelo esqueleto. Outra questão interessante de falar também é que esses indivíduos que saíram da água precisaram se preocupar com uma coisa que eles não tinham necessidade de se preocupar anteriormente, que os outros indivíduos não tinham necessidade de se preocupar, que é sofrer desidratação, né? Então foi também, a gente precisou, os indivíduos tiveram que ter adaptações voltadas para garantir que o corpo ficasse cheio de água também. Sim, tem essa diferença na água, a perda de água do indivíduo vai ser pelo processo de osmose, né? Na regulação, tanto na água doce quanto na água salgada. Já no ambiente terrestre, essa perda de água se dá pela transpiração. Então, são algumas diferenças bem importantes entre um grupo e outro. Além disso, tem a questão da reprodução. No ambiente aquático, o ovo não vai perder água para o ambiente, né? Então, a gente tem, no caso de alguns organismos, uma reprodução externa. Né? A fecundação vai ser externa, enquanto que no ambiente terrestre isso já não vai ser viável, precisa ter toda uma reprodução interna. Enquanto que no ambiente aquático, alguns vão ter uma fecundação interna e outros externa. O que é legal da gente dizer, né, é que essas modificações elas não aconteceram do dia para a noite nem de maneira muito rápida, né? Elas foram acontecendo passinho por passinho, uma coisinha por vez. E Sim, esses indivíduos que a gente vai tratar hoje, os anfíbios, eles podem ser considerados seres de transição, né? Porque eles vão ter a vidinha deles adaptada a viver parte dela fora da água e parte dela na água. Tá certo, Nico? sim. Essas mudanças, né, não surgiram para adaptar ao ambiente terrestre. Elas já estavam ali, no ambiente aquático. Nós já tínhamos alguns peixes com uma reprodução interna, outros já utilizavam a bexiga natatória dele, que na maioria dos grupos é utilizada para regulação dentro da água, na coluna da água, mas alguns podem utilizar essa bexiga natatória como um pulmão, em que ele respira o ar atmosférico, ele sobe até a superfície, abre a boca, engole o ar. E também é utilizado nos períodos mais secos, em que ele não tem tanta água, não tem tanto oxigênio na água, e ele consegue respirar o ar atmosférico. Outros conseguem utilizar as nadadeiras, principalmente as nadadeiras peitorais, para se locomover no fundo dos oceanos. Então ele vai andando com as nadadeiras. Então essa característica também já estava presente. Também estava presente em alguns peixes de nadadeira carnosa. Então, ele consegue se locomover no chão com as nadadeiras. E quando o ambiente, lá no início do Devoniano, no final do Devoniano, por exemplo, começa a mudar, isso vai sendo vantajoso para esses animais que já possuíam essas capacidades. Então, mudou o ambiente e ele só se dá bem porque ele já tinha essa capacidade. Ela não surge para adaptação na Terra.
Foi apenas uma adaptação, uma vantagem dele ao ambiente. Foi um novo uso para uma estrutura que já existia. Isso. Mas a gente sempre fala em quando as coisas aconteceram, e o Nicolas falou no Devoniano. Legal a gente dizer, né, quando foi o Devoniano? O Devoniano a gente vai localizar ele aí na era paleozoica, mais ou menos há 417 milhões de anos atrás, né? Sim. E esse é um período bastante importante para essas modificações, né? A gente já tinha algumas mudanças acontecendo no ambiente terrestre. Por exemplo, a gente tinha já algumas algas que iam se acomodando nas margens dos lagos, dos rios, nas praias, que foram dar origem às linhagens evolutivas do que são hoje os musgos. Já tínhamos algumas espécies de pteridófitas crescendo, e com elas já vinham vindo alguns primeiros insetos, o que possibilitou um novo nicho. No ambiente aquático, era muita competição, tinha muita diversidade de animais, de formas, enquanto que no ambiente terrestre não tinha nada. Tinham alguns insetos, e isso possibilitou que esse novo grupo pudesse se destacar, pudesse ganhar predomínio e chegar ao topo da cadeia alimentar. E lá pelo final do Devoniano, a gente vai ter as primeiras florestas aparecendo, né? Sim, mas não uma floresta como a gente tem hoje. Eram algumas manchas, muito possivelmente com uma ou outra espécie, e não uma floresta composta por diversas espécies. Algumas poucas árvores, não tão grandes ainda, e elas vão se desenvolvendo mais durante o período carbonífero. Sempre importante a gente lembrar, né, quando a gente diz que algo surge, ele não surge, essa coisa não surge dominando o planeta inteiro, ela vai surgir lentamente até que se estabeleça uma floresta, né, para citar esse exemplo. Sim, todos os grupos, né, todas as espécies, todas as populações têm indivíduos diferentes, com características diferentes. Às vezes elas só vão estar ali e não vão se manifestar tanto, até que ela seja vantajosa em um determinado contexto. Mesma coisa ali na questão das nadadeiras carnosas que possibilitavam que os peixes ele consegue se locomover em terra, ou para buscar uma outra poça, ou para buscar uma dispersão, por exemplo, no caso dos juvenis, que vão procurar sair da onde eles estão para conquistar um outro ambiente ali e se estabelecer na sua vida adulta. Então, são características que eles já têm e se vem favorável em um determinado contexto. Então, depois do Devoniano, vão acontecer eventos interessantes no Carbonífero, e para localizar, o Carbonífero ele aconteceu, né, há 354 milhões de anos atrás, mais ou menos. Nesse período, a situação do planeta não estava muito agradável, a gente estava vivendo uma glaciação, a gente não, né, o planeta estava vivendo uma glaciação na segunda metade desse período, e os níveis de CO2, e justamente por isso os níveis de CO2 estavam bem baixos. A gente vai ter os brejos surgindo, né, que vão dar origem aos depósitos de carvão que a gente explora atualmente. Isso na América do Norte e na Europa. A gente vai ter uma grande radiação de insetos, né, incluindo as formas voadoras, e nesse período a gente vai ter uma diversificação muito grande de indivíduos, né, dos primeiros amniotas. Então a gente tem esse período, né, que começa a mudar. A gente começa a ter uma grande diversidade já no ambiente terrestre, né? Num primeiro momento, uma grande diversidade de insetos, de artrópodes. Os anfíbios eles estão dominando o ambiente, é o período dos anfíbios, mas a gente já tem algumas linhagens desses peixes que saíram da água, né? Foram se adaptando nos primeiros tetrápodes, que eles desenvolveram algo muito importante para conquistar o ambiente terrestre, que foi a terceira camada no seu ovinho ali, né? O âmnion, que é o quê? Então, o âmnion vai ser uma membrana que vai ajudar a proteger o embrião, e depois, né, quando a reprodução for para dentro do corpinho da mãe, também vai seguir com essa mesma função. Isso, então a gente agora tem um grupo de vertebrados terrestres, não amniotas, que vão dar origem aos atuais anfíbios, e um outro grupo que possui esse âmnion, que vai proteger o embrião, fazendo com que não dependa mais da água para se reproduzir. E isso vai ser fundamental na história desses grupos. Nesse período do Carbonífero, o período começa a ficar mais seco. E isso é uma grande diferença, que vai mudar bastante a história desses animais no ambiente terrestre. Nesse período, então, ele está mais seco. Se os anfíbios eles não têm essa
proteção a mais do Amnion, o ovo acaba secando, né? Então, ele ainda precisa estar relacionado com a água. Então, eles vão ficar mais restritos aos ambientes úmidos, enquanto que os outros eles podem se reproduzir em qualquer ambiente. E nesse período já começa a ter uma grande perda de diversidade dos anfíbios. Então, essa perda de diversidade já mostra que os anfíbios eles são animais bastante sensíveis. E essa sensibilidade se dá até hoje. Por exemplo, nós temos cerca de 7.221 espécies de anfíbios, segundo a IUCN, que é a instituição que faz o levantamento e aponta o status de conservação das espécies no mundo inteiro. Segundo ela, então, dessas 7.221 espécies de anfíbios atuais, nós temos 2.283 espécies em algum grau de ameaça, ou seja, 39% de todas as espécies de anfíbios do mundo estão ameaçadas de extinção, sendo 421 na categoria de quase ameaçado, 719 na categoria de vulnerável, 1.060 estão em perigo de extinção e 663 espécies no estágio mais elevado, que é o criticamente ameaçado. Além destas, nós temos outras 1.184 espécies de anfíbios com dados deficientes, ou seja, que a gente não conhece basicamente nada sobre elas, o que dá mais de 50% de todas as espécies de anfíbios atuais, ameaçados ou com dados deficientes. E por que eles são tão ameaçados, então? Por causa dessa questão que eles precisam do ambiente aquático para se reproduzir. Então, se o ambiente aquático não está saudável, eles não vão se reproduzir. A respiração deles também é por forma cutânea, pela pele, que é uma pele nua, sem pelo, sem proteção. Então, qualquer poluente já vai matar ele. Então, eles são bioindicadores muito importantes da qualidade ambiental. E para além da questão ambiental, a gente também precisa sempre lembrar da visão que as pessoas têm dos anfíbios, né, Nico? Que não é um bicho que pertence à fofofauna. Então, a gente vai sempre ter aquelas lendas associadas, e tem a questão do veneno, e meu cachorro tá babando, e não sei o quê. Então, a gente precisa sempre se preocupar em trabalhar a educação mesmo voltada para os anfíbios, né, Nico? Sim, eles são um grupo muito importante para a gente. Eles nos ajudam muito nessa questão de nos indicar a qualidade ambiental. Fazendo um paralelo, por exemplo, com alguns primatas que a gente tem aqui no Novo Mundo, como os bugios, por exemplo. Eles são indicadores de febre amarela. Se tu tem um bugio, uma população de bugio numa região, e eles começam a morrer, pode ser que esteja acontecendo um surto de febre amarela. Isso vai nos ligar o alerta, olha, cuida, vamos tomar cuidado, quem não está vacinado para febre amarela, toma vacina, porque tem perigo. Esses macacos, eles não transmitem a febre amarela, eles são apenas um indicador de que há febre amarela na região. Da mesma forma como os anfíbios. Se eles começam a desaparecer de um ambiente, é porque o ar pode estar muito poluído ou é porque a água está muito poluída. E esse ar poluído, a gente também vai estar respirando e essa água a gente também vai estar bebendo. Então, é importante trabalhar a questão, eu sempre lembro que tu fala da questão da estupidez humana, né? Que é um dos principais motivos de extinção da biodiversidade. Sim, e os anfíbios que a gente tem hoje, esses grupos, né? As cobras cegas, elas vão estar no ambiente terrestre, no subsolo, então a gente quase nunca vai encontrar ela. A gente que é biólogo, né? A gente, se achar uma, duas vezes em, sei lá, inúmeros campos, a gente vai estar muito feliz, porque é muito difícil de achar. Já as salamandras, por exemplo, aqui no sul do Brasil a gente nem tem. E dos anuros, as rãs, elas não têm veneno algum. Pelo menos as nossas aqui, pode ser que em algum lugar tenha, mas o nosso contato com elas não vai ser grande. Elas não vão estar na nossa casa. Elas estão basicamente dentro da água, ou na volta da água. E os sapos, o veneno que ele tem, o sapo cururu, por exemplo, está localizado nas glândulas que ficam atrás da cabeça. E ele não tem uma peçonha, ele não tem um órgão inoculador de veneno. Então, só vai ter contato com o veneno dele se você apertar essa glândula, vai sujar a mão e levar a mão até a boca, até o olho. Acho que ninguém vai fazer isso, né? Então, não espera, mas não... A gente espera, né? E as pererecas,
que aparecem muitas vezes no banheiro, também não vão fazer nada para a gente. Pelo contrário, vão nos ajudar, porque a alimentação delas, assim como aqui, daqueles primeiros anfíbios que saíram da água, vão ser os insetos, vão ser artrópodes. Então elas vão nos ajudar comendo mosquitos, comendo moscas, por exemplo. E alguns ainda que possuem o veneno são muito importantes para desenvolvimento de remédios, assim como as serpentes. Então, pessoal, não joguem sal nos sapinhos, não matem os sapinhos. A cobra cega não apresenta perigo, não tem necessidade de matar a cobrinha cega. Se achar, fica feliz, é um presente. Tira uma foto, compartilha. Marca a gente. Então, Nicolas, acho que hoje era isso. Sim. Então, aguardem os próximos episódios, né? Que a gente ainda vai seguir um pouco nessa linha de contar um pouco da história desses grupos. A gente ainda vai falar das aves, vamos falar dos répteis, entre aspas, dos mamíferos. E depois a gente tem várias séries que a gente pretende implementar aqui. Então, pessoal, curte, compartilha, te inscreve no canal e semana que vem tem mais.